entusiastas, meu nome é Marcelão e esse é o vídeo de número 75 da cronologia dos X-Men, esclarecendo todas as dúvidas a respeito do universo dos Filhos do Átomo e sua evolução ao longo dos anos. Nesse vídeo falaremos sobre duas histórias. A primeira se passa na revista The X-Men número 45 de 1968. Bom, os inimigos que os X-Men vão enfrentar ainda é o Pietro, né? o Mercúrio, que teve todo aquele procedimento, que ele entrou numa armação do Magneto, né? E o próprio Magneto, que nessa história vai mostrar, vai demonstrar para vocês a inteligência que ele tem, o nível de inteligência que ele tem para arquitetar planos mirabolantes, assim, né? Então esses vão ser os inimigos que os X-Men vão enfrentar nessa história, beleza? Bom, a história inicia com o Cíclope preso em um dos calabouços, né, do complexo tecnológico do Magneto. Como foi mostrado no vídeo anterior, ele está preso com os braços posicionados para trás, com umas amarras, e o seu visor está com uma trava feita de chumbo, né, que tem umas 3 polegadas de chumbo. O que o Cíclope vai fazer? Ele utiliza, né, as rajadas ópticas dele de maneira controlada, mesmo porque, como foi mostrado também, o Groxo, ele mexeu no mecanismo que aciona as rajadas ópticas palmar, né, aquele mecanismo que ele tem nas luvas, né? Então ele utiliza, como ele treinou muito na sala de perigo, com a supervisão do Xavier, ele utiliza as rajadas ópticas dele de maneira de intensidades controladas para forçar o mecanismo de liberação das rajadas. Com muito esforço ele consegue fazer isso e consegue destruir aquele invólucro que tinha em volta do visor dele. Tá? Dessa forma ele consegue também soltar as amarras que estavam prendendo os braços dele. E ele sai evidentemente atrás dos outros X-Men. Mesmo porque o anjo, né, que conseguiu se libertar, ele sai, como o Cíclope ordenou que ele fizesse, atrás dos Vingadores. E é o que ele faz, ele voa, né, eles estão longe, estão lá no Pacífico, uma ilha do Pacífico onde tem a Fortaleza do Magneto, em busca de auxílio com os Vingadores. Né? O Cíclope tenta encontrar os outros X-Men que estão próximos, em celas próximas. A Jean Grey está presa, ela está em sono induzido, então ela não consegue acordá-la. Os outros X-Men, o Cíclope não consegue ter contato com eles. Né? O Homem de Gelo e o Fera não estão no mesmo lugar que ele. Né? Então é assim, à medida que ele vai andando à procura dos outros X-Men, ele sente que está sendo observado. O Groxo, ele nota que o Cíclope conseguiu escapar da cela e corre para avisar o Magneto. Né? Nesse meio tempo, o Cíclope nota que ele está correndo para avisar o líder dele, né, o Magneto, e o Cíclope tenta alcançá-lo, ele até faz, correndo atrás do Groxo, ele passa por uma portinhola, que é uma cena muito interessante, em que o Groxo aperta um botão para fechar a porta, e o Cíclope utiliza as rajadas ópticas dele de maneira controlada e precisa, para poder fazer com que a porta não se feche rapidamente, ele consegue passar. Né? Isso é uma mescla de agilidade e treino que ele faz na sala de perigo com o uso das rajadas ópticas dele. Né? Então assim, ele perde o Groxo de vista, continua sentindo que está sendo observado, e de fato está. Ele é surpreendido pelo Pietro, pelo Mercúrio. Obrigado, senhor. E o que acontece? O Pietro tenta convencê-lo de que o Magneto não é um vilão em essência, que ele tem boas intenções com a raça mutante. Ele explica para o Cíclope a possibilidade da ideia do Magneto de criar um santuário para os mutantes naquela ilha ser viável. Né? O Cíclope escuta tudo aquilo, ele analisa toda aquela situação, ele conclui que não deixa de ser uma má ideia. Olha só que interessante. Isso que eu estou falando para vocês, por que isso é importante? Porque isso vai ocorrer 30 anos à frente desta publicação. Tá? Então que vocês saibam que o Cíclope leva em consideração essa observação que o Pietro faz.
mas ele também se lembra de que o professor Xavier deixou claro para ele e para os outros X-Men de que o Magneto é ardiloso, né, que ele sabe utilizar as palavras. Nesse momento ele fala, não, beleza, eu até acho que a ideia não é ruim, mas o Magneto é essencialmente ruim, eu fui advertido disso, e você é um traidor da raça mutante e dos heróis, né? No caso, os Vingadores que ele traiu. Né? E o Cíclope começa a combatê-lo. Né? Eles começam a entrar num confronto. Do outro lado da fortaleza do Magneto, o Magneto recebe a informação do Groucho de que o Cíclope escapou. Ele, evidentemente, que agride o Groucho. Ele utiliza o eletromagnetismo para poder causar dor ao Groucho. É interessante que o eletromagnetismo ele é utilizado ao contrário, para a terapia contra a dor. Mas o Magneto é um cara que controla o magnetismo, talvez ele consiga fazer o efeito inverso. Né? Então é assim, o Groucho ele agredido mais uma vez pelo Magneto. O Magneto, à medida que ele vai falando, né, com o Groucho, ele diz que tudo que ele está fazendo minuciosamente foi pensado para que ocorresse da maneira que está ocorrendo. Nesse meio tempo aparece a Feiticeira Escarlate, que ela não possui o poder dela, porque o tiro que ela levou na cabeça inibiu o acesso ao poder dela. Ela está meio fora do ar, ela está entendendo o que está acontecendo, mas ela está tendo problema de comportamento devido à agressão, ao tiro que ela levou. Assim que o Cíclope deixa claro que ele não vai se bandear para o lado do Mercúrio e do Magneto, o Mercúrio nota aquilo, evidentemente, e ele acerta um golpe, um soco no Cíclope. Né? E eles entram num confronto. Tipo, é interessante que apesar da velocidade que o Mercúrio tem, ele quando consegue entrar em contato físico com o Cíclope utiliza a técnica de combate dele. E assim, o Pietro, o Mercúrio deixa claro de que ele possui a força, o Cíclope, possui a força de um homem de tamanho médio. Né? Então, assim, esse comentário que ele faz, é bom que vocês saibam, como já foi dito anteriormente, que um mutante, todos os mutantes, homens e mulheres, eles possuem nível olímpico máximo. Eles não possuem super força, é diferente. Todos eles possuem o biotipo de um atleta máximo. Então o Cíclope, na idade dele, sendo muito novo, ele é mais forte que um garoto da idade dele. Entenderam? Mesmo porque vocês vão ver em várias ocasiões que o Cíclope até entra em combate direto com adultos. Né? Isso vocês levam em consideração a técnica de combate e o fato dele ser mais forte, mas não ser super forte, que um homem, né? um cara da idade dele, beleza? Então é assim, eles começam a lutar, o Pietro evidentemente faz uso da velocidade dele, que é um velocista, num dado momento ele pega um grafite, uma massa de grafite e joga no visor do Cíclope, o que faz com que atrapalhe a visão dele num dado momento, porque quando ele está evidentemente disparando as rajadas ópticas dele, ele está com o olho aberto, né? E entre um disparo e outro, mas é possível, no caso do Pietro, porque ele é um velocista, ele é muito rápido. Então ele usa esse artifício para poder jogar esse grafite nos olhos do Cíclope. O Cíclope consegue agarrá-lo, né? E eles continuam o combate deles. O Pietro bate no Cíclope que está. E o Cíclope, inclusive, quando ele está sendo golpeado, ele comenta que ele não vai aguentar muito tempo, evidentemente, né? Que ele não está conseguindo acertar o Pietro, está apanhando. Só que assim, num momento que o Cíclope dispara uma rajada poderosa, o destino ajuda o Cíclope, porque a rajada reflete no maquinário e acerta o Pietro. Né? E é assim, é interessante que o Cíclope está quase para apagar. E a rajada óptica que acerta o Pietro faz com que ele desmaie. Foi um golpe de sorte que o Pietro consegue ter naquele momento, né? Ele fica até preocupado em saber se o Pietro está bem, porque afinal de contas o objetivo dele não era matar, ferir o Pietro. Né? E ele começa a chacoalhar o Pietro, né? Ele começa a chacoalhar o Mercúrio e neste momento aparecem os Vingadores, né? Que olha para o Cíclope chacoalhando um dos
aliados deles, né? Que aconteceu tudo aquilo com ele, que ele foi pro lado do Magneto, mas até aí eles queriam saber o que estava acontecendo e vão atrás dele. E ele pega o Cíclope chacoalhando ele ali, né? É assim, essa história desta revista termina aí, beleza? Vamos para a próxima. Os fatos ocorrem na revista Vingadores, número 53, de 1968, tá? Que é a conclusão da história. Os inimigos que os X-Men vão enfrentar, primeiramente o Cíclope, né, que vai enfrentar sozinho, são os Vingadores. Os Vingadores em questão, da época que ele vai entrar em confronto direto, é com o Golias, né, o gigante, que é o Hank Pym, né, que é um dos primeiros integrantes dos Vingadores. O Gavião Arqueiro, a Vespa e o Pantera Negra. É interessante falar para vocês que o Pantera Negra vai estar participando de uma das primeiras aventuras ao lado dos Vingadores. Tanto que ele vai utilizar uma máscara em que não tem essa parte coberta. É a primeira máscara que ele utiliza ingressando nos Vingadores. Beleza? E todo esse combate que eles vão efetuar, os dois grupos de super-heróis, infelizmente foi arquitetado pelo Magneto, que é um plano fantástico que ele bola, né? Com aquela cabeça doentia que ele tem, mas é um plano bem inteligente, tá? Para fazer com que eles entrem no confronto direto, beleza? Eis que o anjo chega finalmente exausto até a mansão dos Vingadores para pedir auxílio aos Vingadores e para deixar esclarecer a eles o que está acontecendo, né, com o Pietro e com a Wanda e denunciar as intenções do Magneto. É interessante que assim que ele chega, evidentemente que os alarmes da mansão são acionados, o Pantera Negra, o Golias e o Gavião Arqueiro utilizam os recursos da mansão para capturar o invasor, que eles não sabem que é o anjo, mas eles assim, logo de cara que eles veem que é o anjo, né, eles libertam ele de uma jaula tecnológica, né, feita para invasores. O anjo começa a falar para eles dos planos do Magneto, né? Só que assim, num dado momento, a Vespa ela nota que tem um mecanismo tecnológico na asa do anjo. E ela, né, ela fala para os Vingadores, né, que aquilo só pode ser uma escuta, né, que provavelmente o anjo está acordado com o Magneto. O Golias segura ele, eles prendem o anjo. Né? Mas assim, o que eles fazem? Eles não acreditam, né, que o anjo esteja de fato procurando a ajuda deles. Né? E na dúvida eles prendem o anjo, colocam dentro da aeronave deles. Eles pegam as coordenadas da localização do esconderijo do Magneto. Né? E assim, quando eles chegam na ilha, onde deveria ter a estrutura tecnológica do Magneto, a ilha existe, mas a estrutura não. Né? Então eles acreditam realmente que o anjo não está bem intencionado. Né? E assim, o que eles fazem? Evidentemente que eles têm que invadir o local, né? Eles começam a vasculhar a ilha, e nesse momento que eles estão vasculhando a ilha, é que eles encontram o Cíclope chacoalhando, né, o Pietro, né, o Mercúrio ali. Né? Isso é a introdução da história, beleza? Agora imagina a cena, né? O Cíclope olhando para eles sob mira, evidentemente dos Vingadores ali, assustado, não é nada disso que está acontecendo. Ele deve ter até largado o Pietro lá que está desacontado, porque você vê a cena, o Pietro está caindo no chão, ele está segurando o Pietro, então largou. Não é nada disso que você está pensando. Não é nada disso que você está pensando, né? Assim, é interessante que o Cíclope pede, né, pro Clint, o Gavião Arqueiro, né, ele está tentando se explicar. Mas como ele está sob mira, ele dispara a rajada óptica dele sem ter que tocar o visor. Olha só que interessante, porque eu vou insistir, é o terceiro vídeo que eu faço isso, mas é importante, não vou ficar falando todo o vídeo, evidentemente. Mas esse é importante falar para vocês. Porque o Pantera Negra, ele vai fazer essa observação de que os raios ópticos do Cíclope foram acionados de outra maneira. Quando ele cerra os punhos, né? Que não é, inclusive o Pantera Negra pula em cima dele, né? Já fazendo esse comentário, isso está em inglês e em português, tá? De que ele aciona as rajadas ópticas do visor dele
não só tocando o visor, mas com o controle palmar, tá? Isso é importante porque a Mari vai errar, como eu já falei para vocês. O Cíclope toma, evidentemente, um golpe poderoso do Pantera Negra, e ele levanta, né, meio atordoado, dispara a rajada óptica no Pantera, e utiliza a rajada óptica dele para derrubar o Golias, tá? Olha só que interessante que eu vou falar para vocês. Isso é técnica de combate. Ah, mas como é que isso... Você... Olha só. Eu vou falar para vocês de outras ocasiões em que ocorre a mesma técnica. Dependendo do inimigo que o Cíclope vai enfrentar, e eles não ficam brincando na sala de perigo, ele utiliza as rajadas dele de um tipo, né? Quando enfrentou o Blob logo nas primeiras histórias, e ele sabia que não podia derrubar o Blob, ele utiliza a rajada no solo, né, para desequilibrar, para o Blob cair no buraco. Ele utiliza essa mesma técnica, juntamente com os recursos dos seus companheiros, para enfrentar o Fanático, tá, em outra ocasião. Ele utiliza isso também para enfrentar um robô gigante dentro da sala de perigo, para desequilibrar o robô, quando os X-Men estavam enfrentando o robô dentro da sala de perigo. O androide do Mestre dos Bonecos é o mesmo recurso que ele utiliza, e mais para frente a Tempestade. Esse artifício que ele desenvolveu como técnica de combate, ele utiliza para desequilibrar o gigante, o Golias. Tá? Isso eu falo para vocês verem que existe uma coerência em combate que foi organizado pelos X-Men. Tá? Foi arquitetado por eles de forma de ataque e defesa, beleza? E assim, como o Cíclope está consciente de que está em desvantagem, que afinal de contas ele está enfrentando os Vingadores, ele evidentemente que tenta correr daquela situação, né? E ele consegue encontrar uma forma de sair daquele local. Os Vingadores, eles nessa época, né, logo nas primeiras formações, eles têm problemas internos, né? E o fato do T'Challa estar começando a fazer parte da equipe, inclusive ele que é o mais equilibrado ali, né? Que o Clint Barton nunca foi. Então eles começam a entrar numa discussão boba em alguns casos, que nem esse, né? Em que eles perdem o foco do combate. Tanto é que o Cíclope consegue sair dali, né? Nesse meio tempo, o Magneto está ali numa sala em que ele tem total visualização do combate, da fortaleza dele, de todos os pontos da fortaleza dele. A Wanda, ela está acolhendo, né, o Groucho que tá, né, toma várias porradas ali, ela até tenta proteger ele da agressividade do Magneto. E o Groucho fica até indignado, porque ele está apanhando já há tanto tempo que ele está começando a cair a ficha dele, né? De que o Magneto não é um bom aliado, um bom líder, né, a ser seguido. E é interessante que o Magneto nesse momento também deixa claro para eles, né, de que tudo aquilo que ele arquitetou foi feito para fazer com que os X-Men e os Vingadores entrassem no confronto. Inclusive, como eu disse para vocês no vídeo anterior, em que o Anjo consegue escapar com facilidade, eu falei, é erro de roteiro. Não foi erro de roteiro. Aquilo foi arquitetado pelo Magneto. Aquele lance dele conseguir alcançar o mecanismo que libertaria ele, né, do confinamento dele, para ele poder ir atrás dos Vingadores. E inclusive o mecanismo que ele é colocado na asa do Anjo, que a Vespa encontra, foi justamente para poder fazer com que os Vingadores ficassem contra os X-Men. E dentro daquele ambiente da Fortaleza Magneto também existe um equipamento tecnológico que faz com que a agressividade dos seres humanos, né, tanto dos Vingadores como dos X-Men, amplie, né? É uma tecnologia que ele desenvolveu para fazer com que a raiva se aflore mais, né? Isso evidentemente faz com que as duas equipes tenham dificuldade no discernimento do combate, eles pararem para pensar do porquê que aquilo está acontecendo, né? Do que eles estão entrando num confronto, né? Isso fica claro, mostra todo esse equipamento. Inclusive quando ele utiliza esse recurso, né? Porque o Hank, o Homem de Gelo,
e a garota Marvel, eles saem do confinamento que eles estão, no momento em que os Vingadores chegam lá, porque o Magneto liberta eles, justamente para um poder lutar contra o outro. E os X-Men são mais afetados por esse maquinário, né? Então, assim, eles entram em contato, quando eles encontram os Vingadores, eles já partem na agressividade, para matar os Vingadores. O objetivo deles é matar os Vingadores. Os Vingadores, por outro lado, já como eles têm um controle emocional melhor, eles são heróis que já têm um tempo de confronto, de combate maior, porque os X-Men são muito novos, né? Então eles conseguem lidar melhor com essa situação, né? O Fera, ele parte para cima do T'Challa, né? Do Pantera Negra, com o objetivo de matá-lo, né? E ele tem aquela agilidade que a gente sabe que é muito grande, né? Mas o Pantera Negra também tem. E é assim, o Cíclope, num dado momento, derruba uma parte do teto em cima do gigante, né? E eles vão lutando, né? Só que assim, os Vingadores, inconscientemente, até mesmo os X-Men, eles estão se contendo. Tem até um momento em que o Golias tenta bloquear as rajadas ópticas do Cíclope. Ele comenta que sente muita dor, apesar de estar usando um traje que é semelhante ao dos X-Men, de moléculas instáveis até, né, que são trajes de combate, mas ele sente que aquelas rajadas ópticas causam muita dor. Mas mesmo assim ele consegue tampar, que ele tem uma mão gigante, evidentemente, né, que é compatível com o tamanho dele, e ele consegue impedir que o Cíclope continue disparando das rajadas ópticas dele. Num dado momento ali, o Magneto sente que o equipamento dele não está funcionando como deveria. Ele foi sabotado, tá? Pela Feiticeira Escarlate e auxiliado, inclusive, pelo próprio o Anjo, né? E assim, olha que interessante, o Anjo aparece, mas ele não estava preso. Olha só que interessante, os heróis não são idiotas. Eles, quando eles começam a entrar no plano Magneto, eles começam a desconfiar que o Anjo não voou tanto, né? Porque eles fazem aquele percurso evidentemente até encontrar a base do Magneto, e eles vão pensando no que está acontecendo. Então eles não são idiotas, eles descobriram, eles desconfiaram que eles estavam sendo manipulados. Então eles deixam o Anjo preso, mas não totalmente preso. Tanto que o Anjo se liberta com facilidade, justamente como um as na manga, contra o Magneto, caso ele estivesse de fato, né, manipulando todos eles, e é o que acontece. O Magneto é pego de surpresa, né? E assim, aí os Vingadores encontram o local onde ele está, eles entram num confronto direto, você vê que o Magneto utiliza o magnetismo dele no metal, né, para poder tentar bloqueá-los. Ele agride nesse meio tempo, ele está tentando lutar com os Vingadores e ainda consegue tempo para bater no Groucho. O Groucho, naquele momento, ele acorda, né, ele fala, não quero mais isso para mim. Apanhou pra caramba, todas as histórias que a gente mostrou para vocês. Ele auxilia na fuga da Feiticeira Escarlate e do Pietro. Ele auxilia os dois, ele fala, tem uma nave aqui, vamos sair desse lugar e vamos deixar o Magneto aí. Eles entram, os Vingadores e os X-Men, eles tentam alcançar o Magneto, mas o Magneto conhece a fortaleza dele, entra lá numa portinhola que ele tem, para poder alcançar a nave dele, que inclusive é a nave que o Groucho já está manuseando, né? Pilotando, desculpa, para poder fugir, juntamente com a Feiticeira Escarlate e com o Pietro. O Magneto tenta utilizar o poder dele para alcançar aquela nave. Só que é interessante que o Groucho deixa claro de que ele não consegue fazer isso, porque a nave que ele mesmo criou não possui metal. Olha que interessante. A nave foi construída sem metais. E o Groucho, quando estava saindo também, ele acionou o mecanismo de autodestruição da fortaleza do Magneto. Então o Magneto, até ele tenta alcançar a nave que está já decolando, o Groucho vê que o Magneto segura na borda da porta da nave e o Groucho pisa na mão dele. Né? É uma vingança. Fala, não, você vai subir não, seu desgraçado. Você está batendo, agora você vai ficar aí. Não quero mais saber de você. Né? E o Magneto cai. O Magneto cai nas águas ali do Pacífico e a fortaleza dele explode. Nesse meio tempo que a fortaleza explode, os Vingadores também já tinham alcançado a nave deles.
para poder sair ali do local, né? Ou seja, todo mundo consegue, os Vingadores e os X-Men também, né? Não deixar os X-Men para trás, né? Eles entram na nave dos Vingadores e eles conseguem sair da ilha no momento em que a ilha explode, tá? E o Magneto, né? Aparece até uma imagenzinha que vocês vão ver aí na tela, e que tem só o elmo do Magneto boiando ali nas águas, né? Essa história termina aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Dá um like pra gente que é importante. Um abraço, até o próximo vídeo. Não, volta, sai, não é isso aí não. Então, peço só um minutinho.